Quando alguém tem algum problema no implante, como dor, ou está entrando muito alimento, ou ele está folgado, a pergunta que vem na cabeça é se dá para remover aquele implante. Mas a questão não é essa, a questão é como que faz para resolver esse problema. Então nesse vídeo eu vou te falar como que faz para resolver esses problemas do implante e se é possível ou não remover esse implante. Mas antes do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, pois nós temos vídeos toda terça-feira às 10 horas da noite. Eu sou o Dr. João Carneiro, cirurgião dentista, especialista em implantodontia, e eu vou te guiar, mas eu tenho que te informar que esse é um vídeo de caráter educacional. Então, se você tem algum problema, procure um profissional da área. Primeiro de tudo, a gente tem que explicar a diferença, algumas diferenças, alguns conceitos para que você possa entender os problemas e saber quais deles a gente tem que resolver. Primeiro de tudo, a pessoa tem que saber a diferença de implante para prótese. Eu vou colocar um desenho aqui, enquanto eu estiver falando, o que é uma coroa e o que é um implante. O implante ele vai substituir a raiz do dente, é a parte que fica dentro do osso, é a parte que não se vê. E a coroa, ela é a parte que vai por cima, que seria o dente que a pessoa consegue enxergar. Muita gente acha que implante é uma coisa só, e não é. Outra coisa que eu tenho que deixar claro é se o implante dói ou não dói, naturalmente. O implante em si, ele não dói. Se tem alguma coisa doendo, é porque tem alguma coisa de errado. Pode ser no osso, pode ser na gengiva, mas no implante em si não dói. Para mais detalhes sobre implante e prótese, eu vou deixar um link aqui. Eu fiz um vídeo só sobre o que é implante, detalhado, com mais especificações. E eu fiz um outro também sobre os tipos de prótese que existem. Sabendo a diferença entre eles, a gente tem que saber então qual a origem do problema. Então primeiro a gente precisa saber os problemas da prótese, para depois saber os problemas do implante, e saber como que a gente resolve cada um deles. Problemas que a gente pode ter na prótese. Pode ser que a prótese está folgada. A coroa do dente pode estar folgada, ela pode estar balançando. Ela pode estar mal adaptada, ela pode estar alta. Então quando a pessoa morde no dente que está oposto a ele, que seria o antagonista, pode estar dando algum problema ou até nesse próprio dente que está sendo utilizado, nessa própria coroa. Outra coisa pode ser a falta de ponto de contato. Quando ele está com pouco contato ou nenhum contato entre os dentes. E isso pode fazer com que junte muito alimento naquela região. Pode acontecer o contrário também, ele está com um ponto de contato forte demais. Então dá aquela sensação de apertamento. Existem outros problemas, mas eu vou deixar basicamente esses, são os principais, os mais comuns. E como que resolve eles? Cada um vai resolver de uma forma. Quando a peça está folgada, quando a peça está movimentando, às vezes tem que trocar a peça. Ou pode ser que a pessoa possa apertar. Existe um parafuso que passa, em alguns casos, quando ele é parafusado, e a pessoa pode apertar esse parafuso novamente. Quando ele está muito alto, a pessoa morde e ele encosta antes dos outros dentes, pode ser que a pessoa precise aliviar aquela região para que ela não pegue o que a gente chama de contato prematuro, que ela está batendo antes do que deveria. Caso ela esteja sem ponto de contato, que é aquele contato entre os dentes, a pessoa provavelmente vai ter que mandar aquela peça para o laboratório para que ele possa aumentar esse ponto de contato ou fazer outro. E se ela tiver com um ponto de contato forte demais, dando aquela sensação de apertamento, a pessoa precisa desgastar aquela peça para que ela diminua esse ponto de contato. Agora vamos pensar nos problemas do implante em si. O que pode acontecer que o problema, a origem é no implante? Quando a peça está folgada, às vezes não é a coroa que está folgada, às vezes é o implante que está mole. Se o implante estiver mole, aí já é um problema um pouco mais avançado, porque aquele implante provavelmente está perdido. Então a pessoa vai precisar remover aquele implante e colocar outro ou fazer outro tipo de tratamento. Outro problema que pode acontecer é aquele implante estar com falta de osso, tem uma perda óssea. Às vezes a pessoa não se cuidou, não acha que o implante não perde, que não tem problema, que não existe nenhuma doença que acontece no implante. Então ela deixou muitas bactérias chegar naquela região e essas bactérias vão encostar no implante e vão repelir a parte óssea que cobre esse implante. Então a pessoa vai ter uma perda óssea e ela pode ter tanta perda óssea que chega até perder o implante. Dependendo do nível da perda óssea, existem vários tipos de tratamento. Pode ser trocar o implante, pode ser fazer um enxerto, pode ser apenas limpar, vai depender do caso. Outro problema que pode ser da origem do implante, pode ser a angulação. Às vezes a pessoa tinha pouco osso, ou às vezes pode ter sido uma iatrogenia. Para quem não sabe o que é iatrogenia, é quando é um erro do profissional. E o implante ter ficado com uma angulação muito desfavorável. Isso vai fazer com que a peça às vezes não fique muito bem adaptada. Ou às vezes é uma alimentação do caso. Então isso poderia ser um problema no implante. Para resolver isso vai depender do tanto de angulação e
do prognóstico e do paciente, da quantidade de óssea que ele tem, para poder, às vezes, trocar a coroa que está em cima e botar um componente que ele seja angulado. Então, para isso, vai ter que ser bem avaliado pelo dentista que vai fazer aquele caso. Agora, se o implante estiver doendo, então é muito importante avaliar o que está causando essa dor. Pode ser porque o implante está amolecido, pode ser porque a peça de cima, que seria a coroa, ela está apertando alguma região demais, ou ela está mal adaptada, ou às vezes ela está frouxa. Isso tudo pode causar dor na mastigação. Então a dor pode ser o problema no implante ou na coroa. Quando é no implante, provavelmente ou é o acúmulo de bactérias naquela região que está inflamando, ou é porque o implante está amolecido e ele também está perdido. Eu sei que esse conteúdo foi meio denso e muita informação, então se você tem alguma dúvida, aproveita aqui os comentários para você tirar suas dúvidas. Se você tem algum amigo que ele está com algum problema, que ele está com um problema no implante dele, que ele vive reclamando, compartilhe esse vídeo com ele para que ele possa saber um pouco mais sobre esse assunto e nos vemos semana que vem.